Oxalá é o orixá mais importante? Sim, ele é o orixá mais importante. Porque Oxalá é o orixá da fé. E eu já falei isso para vocês, a fé não é somente crer, não é acreditar. Eu falei para vocês que eu nunca consegui, eu falava, gente, mas essa fé que esse povo tem, o povo fala tanto de fé, e eu escutava tanta gente falar de fé, e às vezes até tendo umbanda mesmo. Eu falava, gente, mas então eu não tenho fé nenhuma, eu sou uma mulher de pouca fé. Por quê? Que eu falava, eu acredito, mas eu acredito em Deus, mas tem certas coisas que eu fico assim. Eu não conseguia me encaixar na fé. Nossa, você é uma mãe pequena falando isso? Sim, exatamente. O dia que eu descobri que fé não era só acreditar, aí as coisas foram se clareando. Aí fez sentido para mim a fé. Porque fé é acreditar, eu falava assim, gente, mas tem gente que é tão, acredita em cada coisa tão besta, né? Não é possível isso ser fé. Não tem como. Fé é consciência divina, consciência de ser em Deus e Deus em nós. Confiar a todo instante, em todos os momentos, em todas as atitudes, que eu sou um ser. Eu tenho em mim a centelha divina e eu sou com o meu Criador. Isso não é fácil. Eu preciso de todas as muletas possíveis e imagináveis para que eu me lembre a todos os momentos de que eu sou um ser que tem a centelha divina em si. Que é muito fácil a gente ficar deprimido, a gente ficar desesperançoso. Isso é o mais comum. A nossa vida parece que foi feita para isso, mas não é não, gente. Tudo que eu falo para vocês, eu lembro e falo assim, tudo basta você mudar a forma como você enxerga as coisas. E para isso a religião pode ser importante. Quando eu me vi como ser divino, as coisas pararam e param. E quando eu me lembro disso, às vezes eu tenho que parar, respirar e retomar a minha fé. E não retomar o crer. Isso para mim é uma coisa meio até ultrapassada. É lógico que crer. Ninguém falar se acredita em Deus. A minoria das pessoas é ateu. E a maioria crê. E a maioria tem fé? Que não, elas só acreditam. Elas não têm consciência de quem são. Então não importa onde eu tô, que vida eu tô. Ah, então, porque assim, se eu coloco a minha fé no plano espiritual, eu tô acreditando que vai ter um mundo melhor e que essa vida é uma bosta, mas que eu tenho que aguentar ela para chegar numa vida melhor. Lá na Aruanda. Não vamos meter boca nos católicos, não, que promete o céu, nem para os evangélicos. Vocês param com isso. Vocês vão prestar atenção, muito pai de santo faz isso também. Não, ai, porque aqui a gente tem que aguentar. Não, não, gente. Deus é em mim. E eu, como tudo, é parte da criação. Essa é apenas uma das fases que eu estou passando na criação. Não importa, é tudo bom. Tudo é bom. Porque eu não preciso ir até algum lugar, chegar até algum lugar, estar de uma determinada forma. A fé é você conseguir sentir isso. É você conseguir chegar em Deus. Não na igreja, não no terreiro, mas aqui e aqui. Sentir Oxalá em você, com você, parte de você. Nós precisamos de muletas, meus irmãos.
Porque fé não é fácil. A nossa vida é cheia de distrações. E por isso que Oxalá é o orixá mais importante. É a fé, é a base de tudo. Nós não aprendemos lá nos livros do Rubens que Oxalá é o espaço onde se instalam todas as coisas? Exu é o nada, é o que prepara, é o que vem antes realmente. Abre para se instalar Oxalá. E no espaço de Oxalá se instalam todas as outras vibrações. Então a fé é a base, sim, da criação. Sem a consciência divina, eu não tenho amor. Como que eu posso ter amor? Ou que amor irreal ou superficial, ou que amor parcial é esse que eu poderia ter sem ter fé? Leiam fé como consciência divina. Porque se eu tenho consciência divina, aí sim eu consigo ter amor. Eu não consigo ter amor sem ter fé, sem ter consciência de que eu e todos junto comigo somos parte da mesma criação. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, tem tudo como base a fé. Então é Oxalá, o orixá mais importante. É o orixá mais importante nas nossas vidas. É quem nós firmamos primeiro. Lá no terreiro, eu sempre acendo a vela de Oxalá primeiro. Canto para Oxalá primeiro. E as outras velas eu vou acendendo na vela de Oxalá. Por quê? Porque Oxalá é a base que irradia para as outras linhas, para as outras vibrações. Entende? E nós tendemos a associar as coisas da fé com coisas mundanas, com coisas profanas. Por isso que é importante. Ele trata no capítulo 4 sobre Oxalá e as lendas africanas. E aí, gente, eu quero que vocês olhem para essas lendas, porque vocês vão ver que as lendas africanas, vocês obviamente devem já conhecer, ou já ouvir falar, alguns mais, outros menos, mas de lendas africanas sobre os orixás. E por que que o pai Ronaldo faz isso? Porque ele foi iniciado no candomblé. Inclusive, ele coloca muita semelhança, né? Mas os itãs do candomblé são muito bonitos porque é uma tradição oral. Esses itãs hoje, nós temos livros, temos obras. Ele, inclusive, indica, tá, gente? Várias obras. Tem vários livros antigos, completíssimos, de registros, de pesquisadores que foram atrás de registrar essas histórias, essas lendas, porque esses itãs, eles eram só orais. Era a forma que o povo, principalmente o Yorubá, o Banto, na verdade, todo o povo africano tinha para transmitir os seus conhecimentos por intermédio dessas histórias, que são histórias figurativas. Ai, que primitivo, né? Não, não tem nada de primitivo. Ou a Bíblia dos católicos não é cheia da mesma coisa? Ah, o que que a Bíblia faz, gente? Não é cheia de história figurativa para poder transmitir um conhecimento de uma geração para outra? Ou vocês acham que vocês vieram de Adão e Eva? Não, né? Acho que eu era criança, eu já falei, gente, tô fora desse negócio, tô fora. E esse Deus que mandou matar matar o filho, acabou com o mundo, encheu o mundo de dilúvio, depois deu um arco-íris para consolar. Aqui, ó, tô fora. Que Deus é esse? Eu não quero seguir isso daí, não. Entende? Eu era criança, eu já tinha. Eu falei assim: não, não quero isso, não. Eu lembro que eu abandonei Bíblia, gente. Eu tinha, sei lá, no máximo uns 11 anos, 10 anos de idade. Eu falei: não, quero isso, não. Tá? Meus pais eram católicos na época, mas eu falei: não, não quero.
mas eram formas. Eu via na forma literal, mas não é literal, entende? Então, muitas religiões transmitem os seus conhecimentos como figuras, como metáforas. Jesus falava muito em parábolas. São figuras de linguagem para chegar e atingir um determinado objetivo. Então, esses itãs, essas lendas, tratam de assuntos muito específicos que usavam. Por exemplo, essa lenda aqui que ele coloca a primeira, ensina, basicamente, por que eu não posso oferendar Oxalá com bebida alcoólica. Não pode, mãe? Não, não pode, gente. Para Oxalá, você não oferece bebida alcoólica. Para todos os outros orixás, sim. Para Oxalá, não. Oxalá é água mineral, tá? Você não pode oferecer bebida alcoólica para Oxalá, nem produto de fumo, na verdade, tá? Então, você só é água pura, a mais pura possível, cristalina, que se oferece para Oxalá. E o que que diz essa lenda? A lenda, Oxalá recebeu de Olodumare, que seria o Deus Supremo, Deus único, Criador, chama-se de Olodumare. E ele recebeu a incumbência de criar um mundo, tá? Só que Olodumare disse para Oxalá, falou, ó, você vai criar um mundo, só que você vai ter que ter o respeito e fazer todas as reverências a Exu, porque Exu está aqui antes, lembra que Exu abriu, e as lendas, muitas lendas falam, que abre o espaço vazio para que Oxalá possa criar o mundo. E aí, Oxalá, que achava que podia mais que todos, desceu, veio até o mundo e disse, não, você tem que... E o Olodumare falou, você tem que oferendar Exu para poder fazer a passagem, porque é Exu que faz a passagem do mundo espiritual para o mundo material. É ele que faz a passagem. Além da passagem, a comunicação entre os dois mundos é Exu quem faz. Por isso, um dos motivos que todas as giras nós abrimos primeiro com Exu, para que as outras linhas possam se comunicar. Exu que faz essa é uma autorização. Então, e Oxalá ignorou isso e saiu sem oferendar Exu. Saiu com seu cajado, veio para o mundo material e não ofereceu Exu. O Exu ficou muito bravo, muito ofendido. E o que que Exu fez? Vendo Oxalá naquela soberba, né, se achando, ele falou assim, deixou Oxalá, fez com que Oxalá sentisse uma sede insuportável. Ele não conseguia, começou a sentir sede, sede, sede. E aí Oxalá pega o seu cajado e fura uma palmeira de dendê, que é de onde sai o vinho de palma, que é muito utilizado também nos cultos de nação. É muito tradicional, né? Tanto o azeite de dendê quanto o vinho de palma. Nós usamos muito azeite de dendê. E para Oxalá você não dá dendê. Nem o vinho de palma, nem nada alcoólico e nem dendê. Dendê não se coloca para Oxalá. Entende? Porque tem no candomblé se fala quizila, né? Mas na Umbanda não é a nossa tradição. Inclusive, são lendas que usam essas figuras para dizer que a energia do dendê é incompatível com a energia de Oxalá. Mas você acha que lá naquela época a gente vai transmitir como esse conhecimento? Tem que ser simbólico mesmo, para as pessoas conseguirem entender. E aí, Oxalá pega com aquela sede, sede, enfia o cajado na palmeira e começa a brotar o vinho de palma. E Oxalá começa a beber aquilo para matar a sede avidamente e se embriaga. Se embriaga com o vinho de palma e cai e adormece embriagado no chão. Quando Exu pega, porque ele trazia o saco da criação. Exu pega o saco da criação e leva para o Olodumare. Diz, ó, se embriagou, tá lá deitado, não fez as oferendas e tá lá, de ressaca lá deitado, tomou vinho de palma. Olodumare, que é o Deus Supremo, ficou tão bravo que ele falou assim, não, então ele perdeu a incumbência de criar o mundo. Quem vai criar o mundo vai ser o Dudua.
O Dudu era o irmão de Oxalá. Na mitologia africana, era como se Oxalá fosse o supremo, ou o Deus do céu, e o Dudu fosse o Deus da terra, como se a fé ou essa divindade se dividisse em duas. E aí o Dudu pegou o saco da criação, espalhou a terra da criação e soltou. É bacana essa simbologia. Mas no saco da criação, eu não vou saber todos os elementos, mas eu sei que tinha a terra da criação, a galinha de 5 garras. Essa galinha de 5 garras é a que ele solta, e com as suas garras, a galinha ia riscando os rios, os vales, né? O ciscar da galinha de 5 garras, que é a criação. Solta o pombo, que vai semear todo o elemento vegetal, as florestas, né? Que vai semear tudo isso, é o pombo. E por fim, é o camaleão, se eu não me engano, que é o outro elemento do saco da criação, que ele vai verificar onde a terra está firme, se está tudo certo. Então, o Dudu foi e criou a terra. Quando Oxalá beba a sua corda de ressaca, ele fala: Meu Deus, já criaram a terra, perdi. E o Lodumare falou assim: Você perdeu, porque você se embriagou e você está proibido de tomar vinho de palma. Nunca mais vai tomar vinho de palma. Você não pode se embriagar. E aí, o Lodumare deu a chance para ele. Falou: Então tá, você não fez o mundo, mas eu vou te dar a chance de fazer o homem. Você pode fazer o homem e eu, Olodumare, vou dar a ele o sopro da criação, que é o sopro de Deus. Então, Oxalá criou o homem, até tem uma outra lenda muito bacana, que fala como ele escolheu os elementos para criar o homem, e aí quem concedeu a ele o elemento apropriado foi Nanã, que concedeu o barro para que ele criasse o homem. Bem bonitinho, a gente vai chegar lá, tá? E ele criou o homem, e aí deste Itã surgiu a proibição de todo orixá funfun. Um orixá funfun é um orixá branco. Então, existem os orixás que são brancos, Oxalá é um deles. Oxalá também é chamado de Ubatalá, o grande orixá, Orixalá, o rei do pano branco, né? Então, todos esses nomes são designações de Oxalá. E todo orixá que é inteiro branco recebe o nome de orixá funfun. Tem outros? Tem. Eles também tratam de Ançã de Bali, que é uma Yansan, uma forma inteira branca, que também seria considerado um orixá funfun, que é um orixá branco. E os orixás funfuns não podem beber vinho de palma e nem azeite de bebê, de dendê, tá? Então, isso tudo, gente, é muito bacana, porque assim, é lógico, gente, que Oxalá não fica bêbado, não briga com Exu, mas são figuras humanizadas, simbólicas, para mostrar certas proibições, para mostrar certas incompatibilidades de energia. E é lógico que é uma tendência nossa humana, se até hoje a gente faz isso, imagine há milênios atrás, e tem algumas lendas aqui que tem milênios, cultura africana é antiquíssima. Há milênios atrás, como é que você ia trabalhar essas incompatibilidades de energia sem dar aos orixás, que são energia pura, emanada de Deus, características humanas? Não dá, gente, não tem. Como que você explica? Então, são dadas características humanas, inclusive características olha, embriaguez, desobediência. Como assim que Oxalá desobedeceu Olodumare, que é o Deus Supremo, e foi lá, encheu a cara e deixou o saco da criação lá, e Exu foi lá e dedurou ele. Entende? Então, são metáforas. Não levem isso ao pé da letra, são figuras de histórias para que nós entendamos certas coisas, certas interpretações, entende? Por isso, para Oxalá, a gente sempre oferece tudo muito branco, muito puro. Oxalá, você não oferece nada escuro, tá? Nada sujo. Orixá, nesse ponto, tem que ser assim, nada de luxo, tá, gente? A Umbanda é simplicidade, mas tudo muito branco, tudo muito puro, muito limpo para Oxalá.
Estou falando isso porque, só para a gente finalizar, ainda nos cultos de nação, é muito comum Oxalá ser representado de duas formas, Oxaguian e Oxalufã. Oxaguian, depois vocês peguem o livro e vocês já devem ter visto, é a figura de um Oxalá jovem, guerreiro, né? E Oxalufã é a figura de um velho com um cajado, né? Esse cajado, inclusive, é um cajado, é um elemento, um dos símbolos de Oxalá, Pachorô, né? Então, existem essas duas figuras de Oxalá. São nomes diferentes, são tidos como orixás diferentes, mas na Umbanda a gente não faz essa distinção, tá? Por quê? Porque na Umbanda a gente associa com Jesus Cristo, tá? A figura de Jesus Cristo associada com Oxalá, eu não vou aqui, falei das figuras, né? Eu não vou falar da figura de Jesus Cristo, porque leiam o livro, ele fala inclusive de fontes históricas importantes. Todo mundo conhece a história, ele fala de fontes não bíblicas, tá? É muito bacana, inclusive, tem uma informação aqui que vocês vão gostar, que é diferente. Ele conta, um historiador, Spencer Lewis, que traria relatos ou apontamentos de que Jesus pertencia à fraternidade essênia. Vocês já devem ter ouvido falar que Jesus foi essênio, né? Um ramo da iluminada fraternidade da Grande Loja Branca. Então, ele teria essa loja branca, essa grande loja branca, teria nascido no Egito, né? Nos anos que precederam, ou seja, antes de Akenaton, que seria o grande fundador da primeira religião monoteísta por nós conhecida. Só para finalizar, gente. Quando eu falei Akhenaton, é importante porque Akhenaton também é um dos emissários de Oxalá. Ele foi o primeiro conhecido nosso, hoje, na nossa história, a falar de monoteísmo. E se nós, umbandistas, vemos Oxalá como uma vibração de Deus, então, sai de Deus Supremo para Oxalá e de Oxalá para as outras linhas. Essa é uma visão do Pai Ronaldo, a maioria das umbandas mais tradicionais tem também esse entendimento. E se eu penso que Oxalá é a vibração da fé, eu tenho muitos representantes, muitos emissários, muitos seres que passaram pela Terra que poderiam representar Oxalá. Akhenaton poderia representar Oxalá. Ele foi um emissário da fé, com certeza, talvez um dos maiores. Krishna, Buda, Maomé, Jesus, são todos emissários de Oxalá. Então, nós somos cristãos? Sim. Nós também somos budistas. Entende? Nós também acreditamos em Shiva, nós também acreditamos em Akhenaton, que são emissários de Oxalá. Isso não nos faz budistas, mas nos faz ver e respeitar essas outras figuras como faces de Oxalá também. Porque para nós é o Cristo? Porque o Cristo, para nós, principalmente no Ocidente, é a figura mais conhecida, mais próxima do amor de Deus na Terra. Sem desmerecer os outros, porque todos eles estudem, por favor, a quantidade de ensinamentos que Maomé trouxe, o respeito, é uma coisa assim, é muito bonita. A quantidade de ensinamentos sobre o ser em si que Buda trouxe. É muito útil, gente, tudo usa. Então, nós não excluímos, mas nós não somos daquela religião. Mas nós temos obrigação, o bandista tem obrigação de respeitar todos os outros, pelo simples fato de serem faces representantes de Oxalá na Terra.
tudo foi pela fé. E os filhos de Oxalá têm essa obrigação ainda levada com mais seriedade. Respeitar a fé dos outros. Respeitar a sua fé. E nós não temos, gente, outro exemplo, para nós, o exemplo máximo da fé, o exemplo máximo do amor, que é o mais próximo que a gente conseguiu ver de Deus na terra, é Jesus. E aí, com tanta história, com tanta confusão, com tanta especulação a respeito da vida de Jesus, não tem prova científica de que Jesus existiu. Não, não tem. Não sei o que. Tem tudo. Todos os, todos os argumentos usados para contestar Jesus são válidos. Eu consigo entender todos eles. Mas eu só digo uma coisa. O que ele disse está durando 2000 anos e o povo não esqueceu dele, não. Entende? É muito forte. Algo que não foi escrito, algo que foi dito e vivido por Jesus, ter sobrevivido 2000 anos. Era para vir para nós, era para vir como ensinamento, como exemplo. Então, nós somos cristãos, com certeza. Nós também somos cristãos. Aproveitem para indicação. Essa é uma indicação de livro que eu sei que, assim, vai ser só simbólica, mas leiam o livro. Então, acho que são 9 livros, tá? Gigantes, um maior que o outro, do escritor J.J. Benítez, espanhol, chama Operação Cavalo de Troia. É um dos livros mais importantes que eu li sobre Jesus. É um livro sobre a história de Jesus. E foi, assim, guardadas aí alguns detalhes, algumas discussões, foi o livro que me fez ver Jesus de uma forma diferente. Eu tinha uma imagem de Jesus muito triste, muito sofrida, pregado na cruz, sangrando. Eu queria morrer de olhar para aquele Jesus na cruz. Que trem é esse que só tem que lembrar dele morto, meu Deus do céu? E não adianta, gente, associa só com a morte de Jesus. Você entra em toda igreja, tem aquele Jesus lá sangrando pelas têmporas, com aquela coroa de espinho. Eu lembro que eu era criança, eu via aquelas espinhas, ficava imaginando a dor. Era só sofrer para mim. Não era bom. Então, você leva, gente, é uma imagem que fica impregnada no cérebro de uma criança. E depois, no kardecismo, era muito longe, era muito distante, eram umas palavras muito bonitas, mas era tudo muito lá em cima e eu aqui embaixo. E esse livro, que não tem nada a ver com religião, é um livro que me mostrou um Jesus tão cativante, tão querido, tão amoroso, um Jesus que brincava com as crianças, um Jesus firme, carismático, que conquistava as pessoas com o seu exemplo, com o seu amor, o maior médium de todos. Vocês acham que é mediunidade? Jesus não era médium? Lógico que era, né, gente? Então, esse livro me ajudou, me resgatou a imagem de amor que eu tenho de Jesus. Quando eu penso em Jesus, eu penso na imagem do livro e não nas imagens que eu gravei quando eu era criança. É muito bonito, leiam, vale a pena. É longo, é um livro para você ler, aí você dura uma vida. Tem uns que se empolgam, né, rapidinho. Mas é assim, é um livro que vai mudar a vida de vocês em relação à visão de Jesus, à visão de Maria. Nossa, Maria, então, gente do céu, você fica apaixonado nela, você fala, nossa, que mulher que faz as coisas, que é guerreira, ela enfrenta os problemas, ela é resistente. É muito bonito, muito bonito. Eu deixo também para vocês depois na referência do vídeo. Vale muito a pena, tá? Tem a série, né, de The Chosen, que tem disponível aí nos streams, que é até assim,
tirando os detalhes históricos, as discordâncias, mas a forma com que retrata Jesus é muito parecido com isso que eu vi no livro, tá? O livro é muito longo, então tem mais passagens, mas é uma forma bem parecida. A gente associar, gente, Jesus não com sofrimento, não com um negócio distante, lá em cima, que a gente não acessa nunca. É uma coisa boa, gostosa, é uma pessoa, é aquele que você quer abraçar, entende? Leiam. Sempre vocês vão sair ganhando. Dúvidas, por favor, façam no vídeo, a gente sempre solucionando. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar depois falando ainda sobre as características de Oxalá. Aí nós vamos para as coisas mais palpáveis, as datas comemorativas, ervas, flores, tá? Aí nós vamos para os elementos que vão interessar mais, inclusive é a questão depois do batismo, tá bom? Ai, uma boa noite. Fiquem todos na paz de Oxalá. Hoje, com certeza, mais do que nos outros dias, né? Depois de a gente falar tanto de Oxalá,